Na pequena cidade de Vila dos Ventos, havia uma antiga casa, esquecida e encoberta por uma densa vegetação que parecia crescer como se quisesse manter o lugar escondido. Eram poucos os que se aproximavam dela, e menos ainda os que ousavam contar o que diziam ter visto ou ouvido. A casa pertencia a uma família influente da região, os Severo, mas, após o falecimento repentino de todos os membros, ela havia sido abandonada. No entanto, havia um mistério que cercava o porão da casa. Diziam que, à noite, sussurros fracos e tristes podiam ser ouvidos, como se uma presença solitária clamasse por companhia. Tudo começou quando 3 amigos, Lucas, Raquel e Tiago, decidiram explorar a casa do Severo. Eles estavam em busca de um desafio, de algo que fizesse o sangue deles pulsar de emoção e adrenalina. A fama da casa assombrada parecia irresistível, e era a oportunidade perfeita para se tornarem os primeiros a desvendar os mistérios daquela moradia. Raquel, a mais corajosa do grupo, liderava a exploração. Ela carregava uma lanterna e uma câmera para registrar cada detalhe. Os 3 entraram pela porta da frente, e um cheiro de mofo e poeira os envolveu. O ar era pesado, e uma sensação de frio repentino fez com que Lucas se arrepiasse. É só uma casa velha, tentou se convencer, mas uma inquietação profunda tomava conta dele. O grupo vasculhou os cômodos do andar principal, encontrando móveis cobertos por lençóis brancos e retratos antigos que adornavam as paredes. Os olhos nos quadros pareciam segui-los, observando cada movimento que faziam. Quando estavam prestes a desistir, ouviram um som baixo, quase como um sussurro. Ele vinha de algum lugar abaixo deles. O porão. Raquel sussurrou com um brilho de excitação no olhar. Tiago e Lucas trocaram olhares inseguros, mas sabiam que não poderiam recuar. Eles encontraram uma porta rangendo no final de um corredor escuro, e ao abri-la, revelaram uma escada estreita e sombria que levava ao porão. Desceram, um a um, com os corações acelerados, e o sussurro ficou mais audível, embora fosse difícil compreender o que dizia. No porão, a lanterna de Raquel revelou uma sala ampla e desorganizada. Havia móveis velhos, caixas empoeiradas e pedaços de madeira espalhados pelo chão. No entanto, o que chamou a atenção dos 3 foi um espelho antigo, emoldurado com detalhes ornamentados. A superfície estava manchada e, de algum modo, dava a impressão de refletir mais do que apenas o ambiente. Quando Tiago se aproximou do espelho, uma névoa começou a se formar, como se a temperatura caísse ainda mais ao redor deles. Foi então que eles ouviram uma voz clara e trêmula. Por que estão aqui? Os 3 amigos se entreolharam, assustados, e Lucas deu um passo para trás. A voz parecia vir do espelho, como se algo estivesse preso dentro dele. Raquel tentou se aproximar, e novamente a voz ecoou, dessa vez mais alta e angustiada. Vocês vieram me libertar. Raquel murmurou, quase num transe. Quem é você? A voz respondeu com um tom de sofrimento. Fui traído e preso aqui, para sempre. Enquanto Raquel tentava dialogar com a voz, Tiago notou algo estranho no espelho. Uma figura esquelética e translúcida aparecia vagamente, os olhos vazios e as mãos estendidas, como se implorasse por ajuda. O espírito, ou o que quer que fosse, revelou que fora um antigo mordomo da família Severo. Seu nome era Ernesto, e ele fora acusado de um crime que não cometeu. Os Severo o trancaram no porão, e ele morreu ali, esquecido e injustiçado, incapaz de descansar em paz. Libertem-me, implorou Ernesto. Quebrem o espelho. Somente assim poderei descansar. Lucas estava hesitante. Quebrar o espelho poderia desencadear algo mais sombrio. Mas Raquel, comovida pela história de Ernesto, não quis saber de esperar. Ela pegou um pedaço de madeira e, com um golpe firme, quebrou o espelho em pedaços. Apenas um segundo após o vidro quebrar, um grito horrível preencheu o porão, e uma onda de energia sombria foi liberada. A figura no espelho desapareceu, mas o porão começou a tremer. Paredes rangiam, o chão sacudia, e o grupo se apressou para subir as escadas. Contudo, ao chegarem ao andar de cima, a casa havia mudado. As portas estavam seladas, e uma neblina escura permeava todos os cômodos. Eles estavam presos dentro da casa. O que fizemos? Lucas gritou. Ele nos enganou, exclamou Raquel em pânico, lembrando-se das palavras do espírito. Fui traído, agora,
compreendiam que Ernesto não era uma vítima inocente, mas sim um espírito vingativo, condenado por crimes hediondos contra os próprios Severo. Sua prisão no espelho não fora uma punição injusta, mas uma tentativa desesperada da família de selar seu mal para sempre. O espírito, agora livre, os caçava pela casa. Eles podiam ouvir passos arrastados, sussurros distorcidos e o ar gelado que se tornava quase cortante. Cada porta em que tentavam sair era bloqueada, e as janelas estavam trancadas por grades enferrujadas. A única opção era enfrentar o espírito e tentar selá-lo novamente. Raquel se lembrou de um velho crucifixo que vira pendurado em um dos quartos. Correndo para lá, encontrou o objeto e o segurou firme nas mãos. Lucas e Tiago a seguiram, mas, ao saírem do quarto, viram Ernesto na outra ponta do corredor. O espírito estava deformado, com um sorriso sinistro e olhos vazios que pareciam os observar com fome. Ele começou a caminhar lentamente em direção a eles, enquanto uma risada baixa e cruel ecoava pelas paredes. Em uma última tentativa de sobreviver, Raquel ergueu o crucifixo e começou a entoar uma oração, a voz trêmula, mas determinada. Ernesto parou, como se aquilo o enfraquecesse, e soltou um grito horrível. Lucas e Tiago, motivados pela coragem de Raquel, ajudaram-na a repelir o espírito, recitando as palavras que ela dizia, até que o fantasma começou a se dissipar. Com o último grito, Ernesto desapareceu em uma nuvem de névoa, e a casa se silenciou. Quando o espírito finalmente se foi, as portas e janelas destravaram, e a casa voltou ao seu estado abandonado. O trio, abalado e exausto, saiu da casa sem olhar para trás, com a promessa de nunca mais voltar ali. A experiência os marcou para sempre, e eles passaram a viver com a lembrança de que, às vezes, o passado deve ser deixado onde está, pois certas presenças nunca devem ser despertadas. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.